Uma ótima tarde para você que acompanha essa programação especial da TV Aparecida, seguindo o Papa, uma homenagem à memória ao Papa Francisco, falecido nesta manhã, às 7h35, horário de Roma, madrugada aqui para o Brasil, desta segunda-feira. Desde manhãzinha estamos com essa programação especial para fazer uma reflexão, orar pela alma do Papa Francisco e falar um pouco sobre o legado deixado pelo Santo Padre, Cardeal Jorge Mário Bergoglio, cardeal de Buenos Aires e depois eleito Papa em 2013 após a renúncia de Bento XVI. Então, convido você aí de casa para ficar conosco nessa programação especial da TV Aparecida, que a gente montou aqui para a gente fazer essa reflexão, para discutirmos esse legado do Papa Francisco, e muitos estão se pronunciando, as notas de pesar pelo falecimento do Papa Francisco e também entrevistas coletivas. Então a gente vai exibir agora para você que está em casa uma coletiva que foi concedida no final da manhã de hoje. Inclusive falou conosco no Bênção da Manhã, o programa aqui da TV Aparecida ao vivo por telefone. E agora a gente vai ter essa gravação feita agora há pouco, Dom Raimundo Damasceno Assis, o cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito aqui de Aparecida, que inclusive foi o anfitrião do Papa Francisco na visita do Santo Padre a Aparecida em 2013, quando ele veio ao Brasil na sua primeira viagem internacional para a Jornada Mundial da Juventude. Também Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. A gente lembra que os dois estiveram presentes hoje pela manhã nas celebrações do aniversário de Brasília. E o falecimento do Papa Francisco acabou alterando um pouquinho a agenda e os dois pararam para atender a imprensa e conceder esta entrevista coletiva que você acompanha agora. Eu diria que o Papa Francisco realmente é muito querido de todos, mas também de um modo muito especial, né? Dos latino-americanos, dos brasileiros, porque é o primeiro Papa, né, latino-americano, argentino. Eu conheci ainda como arcebispo, né, de Buenos Aires, e muito querido porque esteve também no nosso país, né? Nos visitou por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, esteve no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, tive o prazer de acolhê-lo durante 20 dias em Aparecida, por ocasião da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, em 2007. Uma conferência presidida pelo Papa Bento XVI, mas com a participação dos delegados todos, né, dos diversos países da América Latina, nessa conferência. E ali estava o cardeal Bergoglio, dentro dos planos de Deus. Ninguém podia imaginar, né, que o Papa Bento renunciaria, né, logo anos depois, e que o Papa Francisco seria o seu sucessor. E o Papa Francisco teve um papel importante, né, na conferência. Ele foi o presidente da comissão de redação do documento de Aparecida. De modo que ele era o último, segundo me dizia o gerente do hotel onde ele se hospedou com os bispos argentinos, era o último a chegar no hotel, por volta das 11 horas da noite. Tomava uma refeição muito sóbria, né, muito frugal, e depois recomeçava o dia seguinte. Deixou uma marca realmente ali de muita simplicidade, né, de muita proximidade do povo, né? Quando a gente o via ali em Aparecida, aquela multidão, ele se deslocando da Basílica para o Seminário Bom Jesus, o Papa Móvel parava pelo meio do caminho, ele abraçava as crianças, abraçava as pessoas, de modo que um Papa realmente muito humano, né? Sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco. Gostava de fazer contar alguma piada, né? Tinha um senso de ironia muito grande. É realmente um homem muito próximo de todos nós. Convite a todos para que rezemos, para que Deus o acolha. A ele, né, que governou a igreja por 12 anos, né, com muita fidelidade, né, com muita abertura, sobretudo aos mais necessitados, né, uma igreja que ele cunhou essa expressão, né, que no fundo traduz o que é a igreja. A igreja é missionária, né? Eu sempre falava na igreja em saída, né? Portanto, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, uma igreja aberta a todos, acolhedora de todos, sobretudo dos mais necessitados, dos mais pobres, dos mais sofridos, né, na sociedade. De modo que ele deixa, sem dúvida nenhuma, realmente um legado, né, para toda a igreja, para toda a humanidade, porque tratou de questões atuais que afligem a humanidade, a paz, né, questão da guerra, questão do clima, questão ambiental,
Tudo isso foi tratado pelo Papa, enfrentando os desafios atuais e deixando uma palavra também de luz, né, de orientação para o mundo. Ele assim era de uma proximidade muito grande, de uma facilidade de diálogo muito grande, e desde o início se manifestou bem como um Papa próximo do povo. Papa Francisco se manifestou como uma pessoa extremamente próxima do povo, de uma proximidade muito grande, um homem de uma simplicidade muito grande. Ele era capaz de falar das coisas mais complicadas, seja da vida da igreja, da vida da humanidade, como das coisas mais simples da vida do dia a dia. Um homem profundamente antenado, né? Se nós olharmos bem, foi um pontificado que tratou dos grandes temas do mundo nesse momento histórico, a questão da migração na Europa. Papa Francisco era um daqueles que estava sempre batendo, estava sempre mostrando que o Mediterrâneo ali não podia continuar a ser um cemitério de pessoas. A questão ecológica, ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si, e depois complementou com Laudato Deum, onde colocou a questão ecológica no centro, mostrando que é preciso cuidar da nossa casa comum. Quando quiseram fazer da Laudato Si uma encíclica verde, o Papa diz que não, que ela faz parte do ensinamento social da Igreja, quer dizer, faz parte da doutrina social da Igreja, tratar da questão ecológica. Papa Francisco foi um Papa muito atento à questão dos últimos, das exclusões, dos excluídos, dos últimos na igreja. O Papa construiu banheiro para os pobres, construiu lugar para eles tomarem banho. Falou como ninguém contra as guerras, contra a violência, mostrando que o caminho não é a guerra, o caminho não é a violência, o caminho é o diálogo. É um momento difícil para nós. Eu digo sempre que eu já vivi a perda de João Paulo II, já vivi a renúncia de Bento XVI e agora a morte de Francisco. Dá um sentimento de orfandade, né? Onde parece que a gente perdeu o pai. Teve um fim parecido com o de João Paulo II, inclusive no tempo da morte. São João Paulo II morreu no sábado que precede o domingo da Divina Misericórdia. E Francisco também se entrega, o Senhor o chamou na oitava de Páscoa, né? No segundo dia, se o domingo é o primeiro, no segundo dia da oitava de Páscoa. Então é esse o nosso sentimento, não é? De tristeza, de ausência, e agora é confiar no amor misericordioso de Deus. O Senhor é aquele, através do seu Espírito, é aquele que conduz a igreja, né? Essa é a grande certeza nossa. Também Ele, né, nos dará um novo bispo para a Diocese de Roma, um novo Papa para conduzir a igreja.